Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao nosso canal aqui do YouTube, Rodrigo Zurá Convergentes. E a gente segue a nossa saga, então, do Petit Lenormand do dia a dia. Semana passada a gente falou sobre a carta da foice, a carta 10 do Petit Lenormand, do baralho cigano. E hoje a gente vai falar na carta 11, a vassoura e o chicote. Mas antes disso, é claro, a gente vai falar um pouco como foi a semana então da foice. Se você está então gostando da nossa interação, deixe seu like, se inscreve no canal, participa aqui com os seus comentários, em especial como é que estão as suas vivências, se você decidiu então viver com a gente esses oráculos semanalmente, aliás, essas cartas semanalmente desse oráculo, ok? Então tá, eu tenho anotado algumas coisas, sistematizado aqui, para a gente então trazer um pouco de qualidade para o nosso registro. Então a gente trabalhou com a carta 10, a foice, na semana passada, e eu fiz algumas anotações, tá? Primeiro comecei a me lembrar de ontem, que a gente passou por um imprevisto. Eu tive que ser rápido para ajudar a resolver, porque o meu companheiro trabalha com carro, trabalha com entregas, tá? E deu pane na bateria dele, enfim, e o carro pifou, tá? A sorte que eu estava na rua, enfim, tive que ser rápido para encontrá-lo, tá? E enfim, a gente conseguir resolver a questão da bateria do carro. Então a gente teve esse imprevisto, tá? Também tô com dois pequenos arranhõezinhos do meu gato, né? Como a gente fala que aliás, a foice 10, ela fala de lesões, tá? Sofri uma pequena lesãozinha muito carinhosa, enfim, havia pedido para que a gente não tivesse, né? Algum problema com a nossa integridade física, tudo bem, tá? Faz parte do carinho dos gatos, tá? Também um amigo me relatou um rompimento com uma colega de trabalho, não tiveram o mesmo entendimento, não necessariamente não foi uma discussão, não foi uma briga, e ela intempestivamente decidiu romper com aquele grupo de trabalho, tá? Eu também, essa semana, em função de uma grande demanda de trabalho, tá? Era algo bastante volumoso em termos de registros, eram mais de 200 mil registros para fazer uma avaliação com uma contratada nossa, uma proposta. Eu tive que dividir, então, esse trabalho em partes, tá? Para conseguir concluí-lo, tá? E eu acho que isso tem a ver um pouquinho também, a divisão, né? O corte, a divisão das tarefas também tem um pouquinho a ver com a foice. E por fim, uma pessoa do nosso grupo espiritual também decidiu romper, tá? Anunciou intempestivamente, mas com muita educação. Não foi tão rude assim, tá? Decidiu retomar a caminhada numa outra família, que era a família inicial dela. Então houve sim um rompimento, tá? E esses são os meus relatos da carta da foice, tá? Hoje nós vamos falar então da carta a vassoura e o chicote, tá? E algumas coisas eu gostaria de deixar aqui registrado. A primeira é que semana passada, até através de uma amiga me lembrando, eu me esqueci de falar desse valete de ouros aqui da foice, tá? E hoje nós temos aqui um valete de paus, tá? Dentro dessa vassoura e chicote, tá? Essa é uma questão, tá? E a segunda é que nessa etapa de vivência diária, a gente pode fazer os nossos exercícios com essas cartas e tiragens, tá? Mas, por exemplo, a gente não está abordando a lei da direção aqui, por exemplo, tá? Para algumas pessoas essa carta tem sim uma regra para ser avaliado o que está à esquerda, o que está à direita, o que está para o lado da vassoura, o que está para o lado do chicote, assim como o lado da foice, né, da lâmina da foice, o lado do cabo, e assim por diante. Existe sim um estudo de lei de direção, mas ainda não é o foco dessa rodada, então, do Petit Lenormand no dia a dia e da carta semanal, tá? Enfim, a carta da vassoura e o chicote, de imediato, nós temos um instrumento aqui de açoite e um instrumento de varrer, tá? De limpar, tá? Mas é claro que essa carta traz sempre assim, aquela ideia de discussão, a ideia de briga, a ideia de abuso, de imposição, enfim, de castigo, de açoite. É uma carta bastante negativa, tá? Eu trouxe aqui então
as cartinhas, né, pra gente manter uma lógica, as cartinhas do iniciante Lenormand da Paty Maronhas, Magia dos Decks. Também trouxe a cartinha aqui do Stick Lenormand da Carla Souza, tá? E aí a gente traz um pouquinho dessas palavras pra gente pegar bem a energia, tá? Então a gente tem as palavras aqui: briga, discussão, castigo, abuso, disputa, magia, feitiço, dois de algo, algo repetido, porque são dois instrumentos, uma vassoura e um chicote, tá? Dominação, controle, exercícios, faxina, mais na ideia da vassoura, né? Digitar, assinatura, punição, imposição e violência, tá? Em especial aqui exercício, há quem diga que essa carta fala de pessoas que têm vigor físico para atividades físicas, tá? Há quem diga que essa interpretação estaria no cavaleiro, mas enfim, até, digamos assim, a performance de um cavalo às vezes requer sim um chicote, né? Também trouxe aqui o Stick Lenormand da Carla Souza, onde a gente tem substantivos e adjetivos, e para a carta foice eu vou relatar só alguns, tá? Enquanto substantivos nós temos conflito, controle, briga, grito, polêmica. Achei interessante essa palavra, polêmica. Normalmente as coisas polêmicas ah, suscitam, né, discussões, tá? E como adjetivos a gente tem aqui briguento, agressivo, ensanguentado. Me lembrei dessa questão do Calvário de Cristo com relação a machucar o corpo, talvez tenha a ver com isso, um pouco repetitivo, tá? Enfim, essas seriam um pouco das energias. É claro, eu também vou ancorar essa semana aqui com algumas ervas, algumas velas, para que a gente também tenha cuidado com essa energia para não nos levar para situações extremas de briga, de discussão, de conflito, ao menos que às vezes as polêmicas são necessárias, né? Mas também evitar em especial questões de abuso, questões de relações abusivas, de dominação, de controle. Muito importante fazer essa reflexão, tá? Que mais que eu ia dizer para vocês? Com relação aos valetes em geral, tá? E alguns colegas cartomantes já estudam esse efeito de carta pessoal, né? Em especial dos valetes, das rainhas e dos reis nas cartas ciganas, nas cartas do Petit Lenormand. O que eu aprendi com o mestre Sérgio Poato é que, em geral, tá, os valetes do Petit Lenormand seriam energias pessoais de pessoas um pouco mais imaturas e com menos capacidade de elaboração para algumas situações. Daí a gente chega assim a ter desde aquelas pessoas mais ingênuas, aquelas pessoas mais briguentas, aquelas pessoas mais rudes, ok? Tá? Ou aquelas pessoas mais românticas também. Eu estou falando em especial da carta 10 foice, da carta 11 chicote, da carta 13 criança e da carta 24 coração, que é um valete de copas, tá? Mas então, oportunamente, a gente fala de cada um. Mas enfim, o que eu guardei dessa carta enquanto pessoa é que seriam pessoas um pouco mais imaturas e com menos elaboração no sentido emocional, no sentido mental, no sentido material, ok? Tá certo? E precisariam de trabalhar um pouco, ter um pouquinho mais de elaboração do seu trabalho. Olha que interessante, tá? Estava com um anel aqui hoje, tá? E ele se rompeu nesse momento, tá? Tudo tem um porquê, tá? Ok? Eu digo, vão-se os anéis e ficam os dedos, tá? A carta 10 também é uma carta de eliminação e as coisas podem acontecer ao vivo, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, sigam com as reflexões dessa semana com vocês com, então, a vassoura e o chicote. Semana que vem a gente se encontra, se Deus quiser e Ele há de querer. Bênçãos abundantes do universo. Beijo e mais uma vez, deixe seu like, se inscreve no canal e deixe o teu comentário aqui com as tuas impressões da carta 11 e o chicote. Gratidão.